Graça e paz, irmãos. Mais uma quarta-feira, mais uma oportunidade de estudar uma vida com propósito, saber aquilo que Deus tem para cada um de nós. E hoje eu quero falar como é que um servo de Deus age. Vamos ler o texto de Marcos, no capítulo 10, verso 43, que diz assim: Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Outro texto que está em Mateus, capítulo 7, verso 16, diz assim: Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Servimos a Deus quando servimos ao outro. O mundo, nosso mundo, ele define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. Se puder exigir que as outras pessoas te sirvam, você chegou lá. Esse é o mundo onde nós vivemos. Essa é a mentalidade. E nessa cultura egoísta, ser servo, servir ao outro, parece uma coisa muito contraditória, parece uma onda que não vai pegar. Uma onda que não vai pegar. E a gente, como cristão, precisa entender que Jesus mediu grandeza em termos de serviço e não de posição social. Deus avalia a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que nós servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso parece muito oposto à ideia de grandeza do mundo, né? E é muito difícil de compreender para muita gente, porque os discípulos, eles debateram isso há mais de 2000 anos atrás, perguntando aí quem é que tinha essa posição de maior destaque. Gente, hoje ainda continua a mesma discussão. Líderes que fazem manobras, muitas vezes escusas, coisa errada, para se manterem no poder, para subirem o poder, para ter status dentro de denominações, status dentro de organizações. Milhares de livros são escritos sobre a atividade do líder, mas poucos são escritos sobre a atividade, sobre a vida de servo. Todo mundo quer liderar, mas ninguém quer ser servo. Todo mundo quer ser general, ninguém quer ser soldado raso. É como se a gente vivesse numa tribo que só tem cacique, que senta e fica mandando. É como se a gente vivesse assim. Esse é o mundo em que nós vivemos. E Jesus vem para falar assim, não é isso. Isso não é evangelho, isso não é a cultura do reino. Isso que Jesus vem falar. E é comum que Deus teste o nosso coração pedindo que a gente sirva em modalidades, em circunstâncias que a gente não é o nosso hábito, que não são coisas normais para a gente fazer. Por exemplo, se você vê um homem caído dentro de uma vala, Deus espera que você o ajude. E não que você fala, eu não tenho dom de misericórdia, eu não tenho o dom aí de assistência para ir tirar o homem da vala. Ai, meu Deus, eu vou quebrar uma unha. Eu estou atrasado para chegar em casa. Não é isso que Deus está esperando. Ele está esperando que a gente vá lá e tire o homem da vala. A gente tire o homem da vala. A sua forma, como nós já falamos nos últimos 2 estudos, ela define o seu ministério. Mas o coração de servo vai revelar a sua maturidade. Um coração de servo revela a sua maturidade. Não é necessário nenhum talento. Gente, não é. Você não precisa de um talento especial para que depois do culto você vai recolher os copos descartáveis. Para que depois de uma confraternização você vá lá e ajude a empilhar as cadeiras e colocar ela no lugar correto. Você não precisa de um diploma para isso. Você precisa de um coração de servo. Eu preciso de um coração de servo. E é isso que Jesus está pedindo de cada um de nós. E Jesus disse, como é que a gente sabe, né, se tem um coração de servo? Vocês podem dizer o que eles são pelos que eles fazem.
Mateus 7,16 que nós lemos, ele falou assim, é pelo fruto que você conhece a árvore. Vai dar uva de espinheiro? Não vai. Vai dar figo de uma moita? Não vai. Então nós damos os frutos daquilo que nós somos. A Bíblia fala, o coração fala do que está cheio, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se nós somos servos, nós mostramos isso ao mundo, porque nós estamos cheios disso. Se não somos, não mostramos. E eu quero trazer alguns tópicos hoje de como é que um servo de Deus age. Eu vou trazer alguns tópicos hoje e no estudo da semana que vem. Primeiro, os verdadeiros servos estão à disposição para servir. Se você serve só quando isso é conveniente, quando dá, ou quando tem assim um jeitinho de aparecer, isso não é ser servo. Isso é ser hipócrita. Isso é ser ganancioso. Isso é querer ser estrelinha. Isso é querer tirar Jesus da equação e ser o Senhor da equação. Isso não é ser servo. Os verdadeiros servos fazem o que é necessário, mesmo quando é inconveniente. Você, diz aqui para mim, você está disponível para Deus a qualquer momento? Você está disponível? Ele pode estragar os seus planos e você não vai ficar ressentido? Se Deus estragar os seus planos? Como servo, você não pode ser seletivo quando, onde ou você irá servir. Ser servo significa abrir mão de controlar a sua agenda e permitir que Deus te interrompa quando Ele achar que isso é necessário. Se ao início de cada dia você se relembrar, trazer à memória que você é servo de Deus, que você está nesta terra para servir a Deus, se Ele mudar a sua agenda, tá tudo bem. Isso não vai trazer frustração, não vai te deixar fora do sério, vai ser tudo tranquilo. Os servos veem as interrupções como um compromisso divino para o ministério, uma oportunidade de servir, de colocar em prática aquilo que a gente aprende ao longo de muitos anos na caminhada cristã. Então, primeiro, os verdadeiros servos estão à disposição para servir. E segundo, os verdadeiros servos prestam atenção às necessidades. Os servos estão sempre atentos às formas de ajudar os outros. Quando vem uma necessidade, agarram aquela oportunidade para poder servir. Exatamente como a Bíblia diz em Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Quando Deus coloca uma pessoa em situação de necessidade, Ele está dando uma oportunidade para a gente crescer como servo. E aqui o texto diz que é para a gente começar a observar a necessidade primeiro da nossa família na fé. E depois é a nossa Jerusalém, depois nossa Judéia, Samaria, até os confins da terra. Primeiro a gente vê a necessidade dos nossos amados aqui. E depois nós vamos vendo as necessidades das outras pessoas. Nós deixamos escapar muitas oportunidades de servir, porque falta às vezes muita sensibilidade da nossa parte, falta espontaneidade de ir lá e fazer, né? Grandes oportunidades para servir não duram muito tempo, elas passam muito rapidamente e algumas às vezes nunca mais acontece uma vez e não voltam mais a acontecer. Você provavelmente terá apenas uma chance de auxiliar alguém, aquela pessoa que está naquela necessidade. Então, aproveite. Olha o que Provérbios 3:28 diz. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudar ele hoje. Para que esperar até amanhã? Se você tem essa oportunidade de ajudar essa pessoa hoje. John Wesley, um homem fantástico, um homem de Deus, morreu aí no século XIX, o lema dele era esse: faça todo o bem que puder, com todos os recursos que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder.
Isso é grandeza. Isso é grandeza. Você pode começar procurando pequenas tarefas que a grande maioria das pessoas não querem fazer. Faça essas pequenas tarefas como se fossem grandes coisas. Sabe por quê? A gente tem que parar com essa coisa de que a gente tem que fazer para que o outro veja. Nós temos que fazer porque Deus está vendo. A gente não faz, a gente não serve para que o outro em algum momento nos veja. A gente faz porque Deus está vendo. Então, a segunda coisa, os servos prestam atenção às necessidades. E a terceira, os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm na mão. Servos não dão desculpa, eles não deixam para uma hora, não espera que a circunstância melhore, nunca dizem, um dia desse, qualquer hora, vamos marcar? Vamos marcar? Não, eles simplesmente fazem o que precisa ser feito. A Bíblia diz, em Eclesiastes 11:4, na nova versão, na tradução da linguagem de hoje, se você ficar esperando as condições perfeitas, nunca fará nada. Gente, é perfeito. Se você ficar esperando a condição perfeita, você nunca fará nada. Deus espera que você faça o que você puder, com o que você tem e onde quer que você esteja. Um serviço não tão perfeito é sempre melhor do que a melhor das intenções. Eu tinha intenção de fazer, então por que não fez? Porque não ia ficar bom. Não importa, vá lá e faça. A gente só aprende fazendo. Então vá lá e faça. Não é de boas intenções, como diz o ditado, o inferno está cheio. A gente precisa de ações. O mundo em que nós vivemos precisa de ações. E nós, como cristãos, precisamos parar de ter boas intenções e começar a ter ações. Uma razão que impede muitas pessoas de servir é que elas temem não serem boas o suficientes para servir. Acreditam na mentira de que servir a Deus é somente para pessoa altamente talentosa, capacitada, com PhD, com pós-doutorado. Onde está isso na Bíblia? Que eu nunca vi. Você já deve ter ouvido assim: se isso não pode ser feito com excelência, não o faça. Bem, eu não sei quem foi que disse isso, mas Jesus não foi. Eu já li a Bíblia mais de uma vez e com certeza eu não vi lá escrito que Jesus disse: se você não fizer com excelência, você não deve fazer. Mas ele disse para amar meu próximo como a mim mesmo. E se eu tenho uma necessidade, eu gostaria que ela fosse atendida. Então eu acredito que o outro também. A verdade é que quase tudo que fazemos é feito de uma forma deficiente, de uma forma meio errada, meio mal menos, mas é assim que a gente vai aprendendo. E é assim que a gente vai aumentando o nível de excelência. Eu estou fazendo com o que eu tenho na mão, Deus. Mas se eu aprender mais, assim que eu aprender mais, eu faço melhor. Assim que eu aprender mais e mais, eu vou fazer melhor. A minha excelência é o que eu tenho na mão. Com um coração comprometido com Deus. Com um coração comprometido com o outro. Então, terceiro, os verdadeiros servos fazem o que podem com o que têm à mão. E o quarto e último de hoje, os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façam, os servos o fazem de todo o coração. Em Colossenses 3:23 fala isso. Tudo que vier à tua mão, faça, mas faça bem, faça de coração, faça de alma, faça de sentimento. O tamanho da tarefa é irrelevante. Não importa o tamanho daquilo que você tem que fazer. Você pegar o copinho de plástico no final de uma celebração ou pregar para um estádio de 1000 pessoas, a tarefa é irrelevante. A predisposição do coração é o que importa. A única questão é, ela precisa ser feita? Você jamais chegará a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar as pessoas nas suas tarefas menores. Sempre as tarefas menores estarão ali. A grande questão é, tudo bem você pegar aquilo ali e isso fazer com que você se sinta como um servo do Altíssimo, uma serva do Altíssimo, se entregando ao serviço do reino? Tá tudo bem assim?
Deus jamais vai tirar da gente o trivial. Jamais vai falar assim, não precisa pegar o copinho, não. Deixa aí, não precisa pegar o copinho. Não, Deus vai permitir o copinho lá. Ele vai. Somos nós que vamos decidir se vai pegar o copinho ou não. É uma parte vital do currículo do nosso caráter. O copinho está ali. O trivial está ali. A Bíblia diz, se você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, você está, na verdade, enganando a si mesmo. Você é realmente insignificante. Gálatas 6:3, na nova linguagem de hoje. É nesses pequenos serviços que nós crescemos à semelhança de Cristo. Jesus, ele se especializou em tarefas de servo. Ele se especializou nessas tarefas. Ninguém queria saber disso. Mas Jesus fez o quê? Ele foi lá, lavou o pé dos discípulos. Ele foi lá e ajudou as crianças. Ele preparou o café da manhã. Ele cuidou de leprosos. Nada estava abaixo dele, porque ele veio para servir. Não foi apesar da sua grandeza que ele fez essas coisas, mas é por causa desta grandeza que ele fez e ele espera que nós sigamos o seu exemplo. E eu quero concluir esse estudo dessa noite dizendo que ser servo é ouvir a voz de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Ele sabe exatamente quem nós somos, o que é que a gente pode fazer. Deus, ele não vai pedir para você e para mim para a gente resgatar um grupo de alpinista lá no pico do Monte Everest. Porque ele sabe que a gente vai morrer no processo. Porque a temperatura é muito baixa, a gente mora nesse calor de 40 graus. A gente não tem habilidade para subir uma montanha daquela. A gente não tem equipamento para fazer isso. Mas tem gente que tem. Para salvar esse povo, Deus vai levantar outras pessoas que têm habilidade para isso. Mas existe 1 milhão de coisas que eu e você podemos fazer. 1 milhão de coisas que nós podemos ajudar o outro, que nós podemos estender a mão. Porque servimos a Deus quando servimos o outro. E isso nos motiva a ir além das nossas forças para ver o reino de Deus sendo proclamado através do Evangelho, que é as nossas vidas. Irmãos, entendam bem uma coisa. O Evangelho que as pessoas leem não é o que está descrito nas Escrituras. Eles vão chegar lá, eles vão ler isso aqui. Mas o primeiro evangelho que eles vão ler é a minha vida, é a sua vida. Ele vai ver se você pegou o copinho. Ele vai ver o que nós estamos fazendo nessa terra, se é esse o evangelho, se nós estamos amando a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ser servo é buscar na fonte, é buscar em Cristo, é estar conectado com Cristo e buscar dia após dia. Eu não quero brilhar, eu não quero ser estrelinha. Sabe aquela música? Brilha, brilha, estrelinha. Não é para servo. Brilhar é para Cristo. Brilha Jesus. Mostra ao mundo a luz de Deus o Pai. Cristo brilha. Nós servimos. E servimos ao Senhor com alegria. Porque Ele primeiro nos serviu. Ele foi à cruz e morreu por nós. Então, semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre a atitude dos verdadeiros servos de Cristo Jesus. Beijo grande. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E com certeza, muita paz.